Em cada linha traçada, em cada peça moldada, ecoa uma história que ultrapassa o tempo. Em São Mateus, o artesanato não é apenas um ofício, é um elo entre o passado e o futuro. Uma herança viva que transforma a matéria-prima em cultura, memória e identidade. Aqui, as mãos dos artesãos carregam o peso das tradições ancestrais, enquanto as mentes criativas desenham o amanhã. O artesanato vai além da beleza. Ele movimenta a economia, gera renda, fortalece a comunidade e impulsiona sonhos. Cada peça produzida é um reflexo de pertencimento, resistência e inovação. Nesse território de criatividade e saberes, o trabalho manual se transforma em uma verdadeira expressão de identidade. Através de suas criações, os artesãos de São Mateus constroem, dia após dia, um legado que impulsiona o desenvolvimento econômico e preserva a existência de um povo. Este é o universo dos que transformam os simples materiais em obras de artes, movidos pela paixão, pelo talento e pela força de uma cultura viva. Bem-vindo ao mundo do artesanato mateense, onde mãos e mentes trabalham em perfeita harmonia, tecendo histórias, sonhos e futuros. Por trás de cada peça artesanal existe uma história. Mãos que moldam, mentes que criam, corações que carregam gerações de saberes. O artesanato é mais do que um ofício, é uma identidade, é resistência, é paixão. Aqui, os artesãos de São Mateus compartilham suas trajetórias, os desafios superados e o amor pelo que fazem. Entre fios, argilas, tintas e madeiras, eles constroem não apenas objetos, mas legados vivos. São histórias de superação, de tradição e de transformação. O que para muitos pode ser apenas um produto, para eles é a continuidade de uma cultura, a materialização de sonhos e a força que move toda uma comunidade. Então, eu tenho uma tia, né, que ela sempre foi bordadeira e foi ela que me ensinou, né, desde criança. Eu aprendi bem pequenininha já, eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos, foi quando eu comecei a fazer os primeiros pontinhos. Então eu cresci nesse ambiente de costura, de bordado, então essa é a minha inspiração mesmo. Primeiramente, acho que é mostrar a cultura, né? E mostrar mesmo os talentos de tantos artesãos que tem por aí, que fica escondido, que a gente nem conhece, e é nessas feiras que a gente conhece mesmo o trabalho de cada um, que a gente vê trabalhos maravilhosos. Eu conheci a técnica de amigurumi em 2016 para 2017. A primeira peça que eu produzi foi um polvinho de crochê. De lá para cá eu comecei a produzir vários outros bichinhos, ovelhinha, elefante, leões, e de lá para cá não parei mais de produzir, sempre produzindo. Olha, o que me inspira é ver a satisfação do cliente quando ele recebe a peça que ele me encomendou, né? Ver a alegria no sorriso da criança, ver a satisfação daquela mamãe que está gestante, que idealiza aquela peça, sonha, e a gente acaba idealizando e entregando um produto que ela sonhou, que ela almejou receber. Uma das peças que eu produzo, que eu mais gosto, são os polvinhos de crochê mesmo, né? Porque tem aquele projeto que usa o polvinho de crochê nas UTIs neonatais, né? Para poder, que ajuda o desenvolvimento, a recuperação dos bebês recém-nascidos. O propósito dele é muito, muito bonito. Então, eu quando comecei a fazer o artesanato, eu não sabia nada, absolutamente nada de artesanato, mas eu estava na transição de entrar na menopausa e eu não estava me entendendo, não estava me reconhecendo. Eu olhava para o espelho e falava assim, o que eu tenho? Era muito nervosa, e uma amiga
amiga minha falou comigo assim, Bianca, vai fazer artesanato. Eu falei, como? Se eu não sei pregar mal um botão. Não, você tem o dom. E aí eu fui procurar e achei o artesanato. Claro que eu fui me aperfeiçoando, fazendo cursos. E aí, quando eu assustei, eu não lembrava mais de menopausa. Eu falei, meu Deus, como isso é bom, como é maravilhoso. E aí a gente vai descobrindo que algumas coisas assim, você consegue realmente fazer. Eu olhava para uma imagem e falava assim, fui eu que fiz, eu adoro o que eu faço, eu acho isso aqui simplesmente maravilhoso, eu admiro. Aceito crítica, mas antes de aceitar a crítica eu admiro demais. Eu falo, gente, isso aqui é muito lindo, fui eu que fiz. É um universo assim que é infinito. É como se diz assim, o céu é o limite, porque o restante, você olha para o lixo, você consegue enxergar potencialidade naquilo, e uma peça pronta, concluída, é simplesmente maravilhoso. Essas latas foi uma das minhas últimas, né? Porque acho que nunca vai ser a última, né? Mas minhas últimas buscas foi as latas, que é um trabalho reciclado, que dá um resultado que ninguém acredita. As pessoas falam assim, mas pode plantar, pode molhar, pode plantar. Agora, ontem à noite eu fiz essas plaquinhas, nada mais é que palito de picolé, que vira plaquinha para poder colocar nas latinhas. Aí tem a sugestão de colocar nome da planta, ou depara, ou com amor, enfim, a criatividade é infinita, né? E o detalhe também que eu penso da importância é da gente poder agregar com outras colegas que fazem artesanato, as crocheteiras, as doceiras, as costureiras, enfim, todo mundo que faz artesanato pode agregar as suas peças com outras peças e a gente fazer um mix ali de artesanato. Eu não sei falar tamanha realização, porque toda peça que eu faço mentalizando para onde que ela vai. Eu não sei quem vai adquirir minha peça, mas eu penso, essa peça vai trazer alegria, essa peça vai encantar, essa peça... Enfim, eu coloco muita energia boa, positiva nas peças que eu faço, porque é uma realização muito grande, ainda mais porque eu achava que eu não tinha capacidade de fazer. Então, eu falo que a menopausa foi uma das coisas muito boas na minha vida, porque fez eu conhecer um lado que eu não conhecia. Vocês, mulheres que estão nesse processo de menopausa, busquem alguma coisa, porque eu tenho certeza absoluta que vocês vão achar. Às vezes está guardadinho lá no canto e a própria menopausa não permite que você se reencontre, né? Porque ela tem as fases, né? E mulher é mulher. A gente tem hora que a gente se entende, né? Então imagina. Mas busquem alguma coisa voltada para o artesanato que com certeza vai ser sucesso. Enfim, a biojoia, ela é chamada assim porque não sei quem designou o nome biojoia, porque na realidade é arte, não é biojoia. A joia é quando você usa ferramentas elétricas, trabalha com solda, fogo. Aqui não, é tudo preso no arame só, arame e o alicate. Essa é a ferramenta do artesão, o arame, o alicate, a semente ou a pedra. A técnica da biojoia é transformar um pedaço de arame em algo magnífico. Isso sim, essa é a verdadeira biojoia. Eu sou a Lorena, eu trabalho com costura criativa. Eu comecei em 2017, a minha avó faleceu em 2007 e aí ela deixou uma máquina de costura para mim de herança. Eu nunca na vida tinha costurado. Ela fazia sempre pequenos consertos, ela vendia roupa e aí ela consertava, né, as roupas que ela vendia, fazia roupas para mim, para o meu irmão, para os meus primos, enfim, para a família. Mas não foi uma coisa que eu nunca me interessei. E ela teve esse feeling e deixou essa máquina para mim lá em 2007.
e ela ficou guardada por 10 anos, muito bem guardada, né? Acho que foi a melhor herança que eu já recebi na vida, foi essa. E aí em 2017 eu resolvi sozinha começar a costurar. Então fui aprender a mexer na máquina, assistir vídeos e fiz a minha primeira peça, que foi uma bolsinha, uma necessairezinha pequena. E eu adorei, me encantei, achei um mundo encantador você transformar tecido em coisas úteis, né, para a vida, para o dia a dia. E fui fazendo, fui postando, não para venda, né, fui fazendo como um hobby mesmo. E as pessoas foram gostando, pedindo para encomendar, e daí eu comecei, vi, né, que é uma área legal, que as pessoas valorizavam, especialmente as peças utilitárias. E eu comecei a trabalhar com material sintético, com plástico, com telas, corino, materiais que parecessem couro, não couro mesmo, né, materiais que parecessem bolsas e necessaire, coisas assim mais elegantes. Eu comecei a trabalhar com essas peças e eu atingi o público que eu estava esperando, né? Que é o público corporativo, de eventos, festas, empresas. Então eu consegui conciliar o meu trabalho de produzir as peças com o público que eu estava precisando. Então eu achei, né, descobri esse nicho, foi um nicho que me atendeu profissionalmente e eu consegui manter a minha criatividade. E eu acho que é por esse caminho que eu quero continuar seguindo. É um nicho muito bom, que está crescendo. É muito legal ver que as empresas estão enxergando os pequenos produtores, principalmente da própria cidade, isso é muito importante, porque nessa área que eu escolhi é difícil a gente concorrer com a internet, né? Que as coisas são muito mais baratas, porém não tem a mesma qualidade, isso daí é fato, não tem a mesma qualidade e não atende a personalização que a pessoa precisa, né? Então aqui a gente conversa, eu sempre faço uma peça piloto, mando para o meu cliente, se ele aprovar, a gente segue fazendo as peças da forma que ele quis. Então eu trabalho sozinha, tenho a ajuda da minha família, dos meus filhos, marido, né? Quando a encomenda é muito grande, eu fico ali meio atribulada, eles me ajudam a cortar, a colocar um zíper, enfim, eu tenho uma equipezinha lá em casa, né, que é a minha própria família, e eu acho que esse nicho tá muito legal, eu tô gostando muito, tô vendo meu trabalho sendo valorizado e eu acho que isso é o mais importante. Então, a gente tenta, né, que as pessoas valorizem, né, o artesanato da cidade, né? A gente coloca amor no que a gente faz, né? É feito com muito carinho. O material que a gente utiliza é reciclado, mas aí para dar acabamento as peças são peças caras, né? Então a gente faz com muito amor, com muito carinho. Então, assim, valorizar o artesanato da cidade e o preço também, né? Muitas vezes as pessoas acham o artesanato caro, né? Mas, assim, não vê que aquela peça ali foi trabalhada, né? Tem muitas coisas por trás de tudo aquilo ali. Então é isso aí, Maju Ateliê é de tudo um pouquinho, né? Além do artesanato, tem empreendedorismo, atua com semijoias, perfumaria, artesanato, vendas também de bolsas. Hoje o artesanato significa muito para mim, porque já está incluído na minha vida, né? Boa parte do meu dia é fazendo artesanato. E como eu estou presente praticamente na casa das pessoas com o meu artesanato hoje aqui em São Mateus. Então, a inspiração é a cultura nossa, né? Cultura do Espírito Santo. E hoje eu estou incluído nessa cultura. Um dos momentos mais importantes foi como eu fui selecionado entre os participantes do Prêmio Capixaba e Artesanato. É sempre muito gratificante, né, ver a valorização. Quando chega um cliente, fala da experiência com os nossos cheiros, né, com os aromas, com as cores, com a experiência mesmo dos produtos na pele. E aí sempre quando vem esses feedbacks positivos, a gente fica muito feliz e grato, sabendo que o nosso trabalho está dando certo, né? Então, a gente busca sempre esse reconhecimento, né? Espero que a empresa cresça muito mais e seja reconhecida pelas pessoas.
E a gente fica muito feliz também com esses reconhecimentos que a gente já está tendo, né? Já está realizando. Esse foi um dos reconhecimentos, né? Foi um processo de desenvolvimento no programa Shell Iniciativa Jovem, que promove mesmo essa educação, né? Esse ensino para os pequenos empreendedores que estão nesse setor da sustentabilidade, né? E depois de muitas mentorias, muitas aulas, eu fui reconhecida com o selo do Shell Iniciativa Jovem como empresa sustentável. Quanto tempo que a senhora demora para o início de um corte assim, né? Vou fazer. Eu primeiro organizo, até chegar numa boneca pronta. Uma boneca pronta. Quanto tempo a senhora tem ideia? Olha, é que eu faço assim, ó. Se eu vou fazer uma, eu não vou fazer uma só, eu já faço duas. Se eu gostei do molde que eu fiz, eu já risco várias e daí eu costuro na máquina de costura. E daí depois eu já deixo pronto e daí depois eu já vou, eu sento a assistir televisão e já vou montando. Daí aqui, ó, montei a perninha, depois eu vou por aqui, montei a outra perninha, põe aqui. Tudo vai ser costuradinho à mão aqui, essas partezinhas, vou colocando, coloco a cabecinha, né, os dois bracinhos e depois faço os vestidinhos. Esse molde aqui fui eu que criei também, que a mulher disse assim, eu quero 20 bonequinhas pro primeiro aninho da netinha, elas vão ser uma princesinha. E vai ser todos vestidinho rosa, como uma princesinha. Daí eu tô criando. Daí eu fui lá, comprei uns tecidos assim. Teve alguma boneca, teve alguma peça que a senhora fez e que a senhora pegou tanto amor que a senhora não queria entregar? Sim, já teve. Aí as bonecas assim, quando eu faço, principalmente as bonecas assim, ó, grande, bebê, que são fofinhas. Ai, que bonita, sabe? E eu faço assim com todo o amor e carinho. E vende todas as minhas bonecas, não sei porquê. Mas eu faço com amor, com carinho, sabe? Essas bonecas. Olá pessoal, meu nome é Lucas Andrade, sou daqui de São Mateus mesmo, sou engenheiro civil e eu sempre tive um sonho de levar a nossa cidade, levar Guriri, levar São Mateus para o patamar que ela merece estar. Quando em 2019 eu tive uma ideia de criar uma marca chamada Coco Pequeno, comecei a pesquisar, comecei a verificar se já tinha algum tipo de registro em relação a essa marca, eu vi que não tinha. Coco Pequeno tem total relação com a nossa praia aqui de Guriri. Guriri significa no Tupi-Guarani coco, coquinho, que é essa fruta que a gente encontra aqui em nossa praia de Guriri e no sul da Bahia. E aí eu pensei, pô, Coco Pequeno cai muito bem com a nossa cidade. Então eu registrei a marca em 2019 e no ano de 2020 eu comecei a vender as primeiras camisas, levando a Guriri, levando o São Mateus, estampas que fazem significado e fazem sentido para a nossa cidade, a nossa história, porque eu amo São Mateus, eu amo Guriri, eu acredito que ela pode estar num lugar muito melhor do que está. Bom, e com isso nasceu a marca, a gente vendendo em casas para pessoas, amigos, até que no ano de 2022 a gente inaugurou a nossa loja física ali no centro de São Mateus. Foi um passo importantíssimo para que a Coco Pequeno estivesse no cenário mateense. Sempre fazendo estampas autorais, eu mesmo desenho algumas estampas e também contrato artistas locais, artistas do estado que fazem estampas que homenageiam não só São Mateus, mas também o estado do Espírito Santo, o nosso país, o Brasil.
e a diversidade, a cultura, a música, a natureza, as praias que a gente tanto ama aqui do norte do Espírito Santo. Bom, e falar sobre as feiras culturais é fundamental para que a gente possa fomentar a ideia de Guriri, a ideia da nossa cidade, que a gente possa levar a nossa história, levar estampas totalmente autorais, que fazem total sentido com a cultura, com as pessoas que são daqui de São Mateus. E estar aqui, a gente acaba tendo contato com pessoas que a gente não tem com a nossa loja física, com as mídias digitais. Aqui a gente tem contato direto com as pessoas que fazem parte do artesanato, da cultura mateense, da culinária mateense, da música mateense. E isso é fundamental para que a Coco Pequeno esteja de fato com as pessoas, com a sociedade, com o nosso povo, que é o povo que a gente tanto ama. Então, o Coco Pequeno é isso. A gente gosta de contar histórias, a gente gosta de desenhar coisas e desenhos e artes que fazem sentido para São Mateus e para você. Eu agradeço muito a feira, agradeço a Prefeitura de São Mateus por oportunizar isso para a gente e levar tantas camisas a vários lugares do país, do mundo, levar nossa praia, levar nossa história para todos os lugares. Muito obrigado, pessoal. Meu nome é Fernanda, eu tenho 37 anos, sou artesã também, faço peças em crochê, agora migrando para resina também. Eu comecei no crochê, na minha comunidade tinha um curso que tirava as crianças da rua, né? E aí eu aprendi a fazer algumas coisas, mas ficou só na infância mesmo e não foi pra frente. E quando eu me deparei no momento que eu não sabia o que fazer, estava desempregada e não tinha recurso nenhum, e me veio a ideia de fazer o crochê, né, que eu já tinha aprendido na minha infância. E aí, sabendo os primeiros pontinhos, né, a gente foi caminhando, estudando, pesquisando, e hoje eu faço essas peças de cozinha, de banheiro, e tudo que a cliente pedir a gente está estudando para poder fazer. E me permite também trabalhar em casa o crochê para ficar junto com a minha filha, né? Eu tenho mais tempo, mais qualidade de vida com ela também. Então, fazer o crochê, o artesanato em casa me proporcionou esse momento de acompanhar o processo dela, de crescimento, de estudo, né? Que é o que eu mais queria no trabalho, era conciliar o meu trabalho com o que eu gosto de fazer e também ficar junto com a minha filha, ensinando e acompanhando o crescimento dela também. E é uma oportunidade única, assim, para mim foi um divisor de águas, foi as feiras, porque foi onde eu consegui mostrar o meu trabalho, consegui alcançar mais públicos, mais pessoas. E a feira é um leque muito grande, né? Porque você não só vende, mas você faz conexões, você aprende, você faz amizades e você expande o seu negócio, né? Não fica só ali naquele seu mundinho. Muitas pessoas te conhecem, compram de você e divulgam o seu trabalho também. Então as feiras para mim, assim, não é fácil, né, se encarar uma feira. A gente viaja, fica dias fora, é um esforço que a gente tem que fazer. Mas quando a gente gosta daquilo que a gente faz de bom coração, de bom grado. E é uma coisa que eu amo, que eu não pretendo parar de frequentar as minhas feiras. Bom, eu me vejo longe, bem longe. Vejo longe porque, assim, é um sonho que eu tenho, eu não pretendo desistir, por mais que a gente escuta, assim, as pessoas falar: você faz o quê? Eu falo, sou artesã, mas só isso? Você não trabalha? É um trabalho, né? Não deixa de ser um trabalho. Por mais que você faça em casa, né? Você tá ali produzindo, é um trabalho, é uma profissão. E eu vejo o meu ateliê bem longe, chegando a clientes que ainda não me conhecem. Eu quero chegar a mais pessoas, eu quero levar mais carinho, mais amor para a casa das pessoas, que não é só uma peça, né? Você leva ali também uma gama de coisas, assim, de emoções para as pessoas também. Então não é só uma pecinha que você vai colocar lá e vai ficar lá e acabou. A pessoa compra porque ela gosta, porque ela, né, se sente à vontade com aquilo e vai levar para a vida toda, né? Aqui tem muitas coisas legais, né? Aqui temos isso daqui, né, que eu já mostrei. Várias coisas, né? Crochê, resina. Esses dois negócios da minha mãe, tá? Minha mãe é muito especial pra mim. Se eu não tivesse ela, eu nunca poderia ser feliz assim sem ela. Ela é muito feliz comigo. Graças.
Cada peça artesanal nasce em um processo único, onde a criatividade e a tradição se encontram. Das mãos dos artesãos, a matéria-prima se transforma em arte, carregando histórias, saberes e identidade. Aí eu já acho uma benção para continuar com esse pele de cor, tá? Eu acho uma benção, uma vitória. Como é a vantagem do Pérola de Cor além disso? Muito bom para mim, já para mim eu sou mais para meus netos, meus filhos, e eu sou mais ali, tá ajudando, né? Ajudando ali, tá ali com de vestimento com vocês, trazer mais pele de cor, mais para dentro da comunidade, é melhor ainda. Mais coisa. Que tá precisando. Sim. Tá precisando. E como a senhora vê o Pérolas de Cor como fonte de renda? Melhorou. Melhorou. Esse dia mesmo você fez pagamento, todo mundo gostou. Eu comprei cimento, comprei cerâmica, foi muito bom demais. Já deu para ajudar, né? Deu, eu não tinha, né? O meu banheiro ficou tanto tempo sem cerâmica. Ali mesmo tem ali para botar o resto, fazer o resto do banheiro lá que tá precisando. Melhorou 100%. Então, o Pérolas de Cor para a senhora agrega um valor para retorno para casa, né? Muito. Para conseguir manter a casa, manter a família também. Melhorou 100%. E quando a senhora pensa assim, de uma evolução do tempo de antes, né? Antigo para hoje, a senhora vê como um ponto positivo dentro da comunidade, quando a senhora olha para a comunidade há uns 50 anos atrás e hoje? Melhorou hoje. Melhorou hoje, que dos meus não tinha. Sim. Era mais trabalho de roça, não tinha estudo, né? Hoje tem estudo, tem faculdade, tem tudo para o jovem tá dentro, né? E os menores não tinham isso, não. Era roça direto. Como eu falei com a gente, para ter uma muda de roupa, tinha que trabalhar para comprar aquela muda de roupa, para poder sair para algum lugar. Se não tivesse, não ia. E vivia mais em casa. Não era de sair assim só brincando assim com as meninas. E com os meninos, a gente... Tem aí o Pérolas de Cor, né? Graças a Deus. Vixe, nossa, Deus me livre. Graças a Deus. Tomara que venha mais coisa para nós fazer. Com a fé em Deus. Quando a senhora pensa assim, Pérolas de Cor, o que vem na mente da senhora? Como vem? Para me animar mais para fazer. As mulheres reunidas. Reunir tudo. Eu não tá todos aqui, né? É bom quando tivesse todos, né? Para eles verem o tanto de gente que vem, né? Não tá, só tá nós mesmos. Mas com a fé em Deus, essas poucas mesmo nós vamos levando à frente, né? Bate-papo. Bate-papo, graças a Deus. E a senhora viu de melhoria na vida da senhora, o Pérolas de Cor que a senhora... Vixe, nossa, Deus me livre, foi a animação maior do mundo, graças a Deus. Quando a senhora aprendeu a fazer o artesanato, foi uma alegria. Foi uma coisa melhor do mundo que inventaram, graças a Deus, né? E a gente tá aqui no meio dos amigos, né? Todos amigos, parentes, né? Graças a Deus. Aí a gente tá mais alegre ainda. E vamos em frente. Não vamos desanimar, não. Em 2020, quando eu ainda era presidente da Associação de Moradores, a gente teve a brilhante ideia de criar o Pérolas de Cor. Eu tive a ajuda do Mauro, da Associação da Comunidade Córrego do Macuco. Ele me ajudou a fazer o edital. A gente teve um dilema até escolher o que íamos colocar, né? O que a gente ia criar. Porque a gente não tinha uma ideia de que tipo de artesanato criar. Foi quando a gente teve a ideia do chinelo, né? Chinelo bordado com miçanga. O Mauro me ajudou com tudo, com a inscrição, com a quantidade. E graças a Deus a gente foi premiada, né? Conseguimos passar no edital da Suzano. E hoje a gente tem um Pérolas de Cor. No início, a minha iniciativa, a minha ideia era tirar as mulheres do conforto dos seus lares. Principalmente porque a gente tem muitas mulheres que é mãe solteira e não tem renda, vive de Bolsa Família, às vezes a Bolsa Família não ajuda 100%. Então foi uma ideia para a gente conseguir agregar valor à renda delas. Conseguimos aglobar as senhoras também, né? Que elas conseguem interagir, conversar, aprender, compartilha a informação, compartilha histórias, né? Então isso é muito importante para a gente e foi muito importante. Hoje a gente está conseguindo trazer as adolescentes também, né? Para tirar
das coisas do mundo, né? Hoje a gente vê que o mundo tem muitas ofertas, então quando a gente consegue colocar o adolescente para fazer, para criar, ele abre a mente, ele acaba tendo uma inspiração a mais. Então, o Pérolas de Cor foi muito importante, a gente fica muito grata à empresa, né, a Suzano, por ter dado todo esse apoio. Até hoje a gente tem uma assistência, eles vêm, eles conversam, eles ajudam quando tem algum evento, dá ajuda para a gente conseguir ir, para deslocar, para estar levando o artesanato, dar uma assistência. Então, esse relacionamento comunidade-empresa tem sido muito importante, a gente vê que tem surtido efeito, né? Principalmente para a comunidade, principalmente para as mulheres, que a gente tem tido resultado, a gente tem tido muitas vendas, né? Hoje a gente tem um pouco de produto ali ainda, que a gente pretende finalizar as vendas para depois trabalhar com encomendas. Aí as meninas, a pessoa vai encomendar, aí eu vou destinar quem vai fazer o produto e ela vai ganhar o lucro em cima daquele produto, que vai melhorar tanto para a gente quanto para o material, né, para não ficar muita coisa estocada. Quando eu penso no futuro do Pérolas de Cor, eu penso a gente tendo a nossa lojinha, né, aqui na comunidade, uma lojinha virtual, a gente conseguindo entregar produtos no comércio local de São Mateus, Conceição da Barra, porque eu acho que seria uma forma de dar uma ênfase para o Pérolas de Cor. Eu penso que o Pérolas de Cor possa trazer ainda mais mudanças, né? Como minha mãe falou que ela conseguiu comprar a cerâmica e o cimento para terminar o banheiro. Eu penso que com o tempo o Pérolas de Cor consiga construir a casa delas, reformar a casa delas, né? Melhorar a vida delas, porque é isso que a gente busca, né? Um retorno financeiro. Então, se a gente conseguir atingir essa meta do Pérolas de Cor, para mim já foi suficiente, né? A Suzano, ela atua respeitando o modo de vida e os direitos das comunidades tradicionais que estão na sua área de influência. Uma das fortes características do investimento social da Suzano é atuar pensando na geração de renda, no desenvolvimento territorial e humano dessas comunidades. Por conta disso, nos últimos anos, a Suzano tem desenvolvido projetos que atuam diretamente em ações coletivas, que trazem beneficiamento coletivo para as comunidades quilombolas. Então, nós já estivemos aqui no município de São Mateus e também em Conceição da Barra, editais que auxiliam projetos das áreas culturais, áreas esportivas, que também trabalham a identidade dessas comunidades, trazendo de volta um resgate histórico e cultural do modo de vida, como, por exemplo, o projeto Pérolas de Cor está inserido em um desses nossos projetos de investimento social. O projeto ele tem um caráter de empreendedorismo feminino, né? Nós buscamos, sempre nessas ações coletivas, trabalhar com mulheres e jovens nas comunidades, pensando numa perspectiva de continuidade de toda a produção cultural que existe já enraizado, né, na história e na cultura dessas populações. O investimento que a Suzano faz, ele é direcionado para que haja uma geração de emprego e renda, mas também uma produção de cultura, sem deixar de lado o modo de vida, a historicidade e a identidade dessas comunidades. O projeto Pérolas de Cor é um projeto que demonstra, né, como a Suzano tem a preocupação de estar presente nessas comunidades, fortalecendo aquilo que de melhor elas têm. Então, a gente vê uma comunidade com um artesanato muito rico, com uma história e uma cultura extremamente rica e que é demonstrada a partir do trabalho que essas mulheres fazem. O significado cultural e histórico do trabalho dessas mulheres, do trabalho manual que essas mulheres fazem até chegar ao projeto Pérolas de Cor, é de extrema importância para a Suzano
dar manutenção e investir nesses tipos de projetos, em projetos que tenham um desenvolvimento cultural, humano e um resgate histórico e da identidade das comunidades quilombolas. O artesanato capixaba é mais do que uma manifestação cultural. Ele é um reflexo da identidade e da história do Espírito Santo. Mas para que esse talento se transforme em oportunidade, é essencial que os artesãos tenham suporte e acesso às políticas públicas que impulsionem seu crescimento. Ter um coordenador estadual do Programa de Artesanato Brasileiro acessível faz toda a diferença. O apoio estruturado não apenas fortalece a economia criativa, mas também dá voz e visibilidade a quem transforma matéria-prima em arte. O Programa do Artesanato Brasileiro, o PAB, ele é a coordenação geral do artesanato a nível federal e cada estado tem o seu representante, o seu coordenador. Aqui no Espírito Santo, a ADERES é que cuida dessa parte, que tem a coordenação respondendo por tudo que é relativo à política pública do artesanato. E é com muito orgulho que a gente faz esse trabalho, trazendo todo o respeito e as diretrizes que é feita pelo Programa do Artesanato Brasileiro, sempre em conjunto. Essas decisões são tomadas em conjunto com todos os estados. A carteira do artesão, elas também têm regras. A carteira do artesão é um documento oficial, é um documento que realmente coloca o artesão como um profissional do artesanato e para ser emitida ela tem que ser passada por um critério de uma base conceitual. Eu costumo brincar que é tipo a Bíblia do artesanato ou a Constituição do artesanato. Existe uma base conceitual desenvolvida por todos esses coordenadores do programa, junto também com as entidades, como as federações ou associações de artesanato do Brasil inteiro, e com essa base conceitual a gente consegue emitir essa carteira do artesão para que ele possa atuar como um profissional do artesanato. É muito complexo falar só da base conceitual como um todo, mas basicamente existem algumas regras para que você consiga entender o que é artesanato e o que não é artesanato. Existe muita confusão para ter entendimento do que é artesanato e do que não é. Essa base nos dá esse norte. Então, quando alguém quer tirar uma carteira de artesão, nos procura, a gente pega todo o trabalho que ele faz, analisa o trabalho que ele faz, verifica se está dentro da base conceitual e uma vez estando dentro da base conceitual, a carteira é emitida aqui no Espírito Santo pela ADERES. E para a gente é uma importância muito grande todo esse trabalho, porque é um trabalho que organiza, seleciona e qualifica o artesão no nosso estado do Espírito Santo. Boa tarde, pessoal, artesãos de São Mateus. Eu sou a Graça, sou artesã há 47 anos e eu vivi toda a história do crescimento do artesanato. E hoje estamos aqui, né, junto com a ADERES, falar um pouco o que a gente acha dentro do processo da questão dos artesãos de São Mateus, né? Eu estou aqui na Arte Santo, eu acho que veio muito pouca representatividade de São Mateus. São Mateus tem artesãos maravilhosos, inclusive tenho certeza que tem mestres aí e a gente precisa buscar esses artesãos que estão lá na ponta. É o que a ADERES e o governo federal, através do PAB, está buscando, resgatando. Mas nós, quanto a ADERES e a Federação do Estado do Espírito Santo, eu também na representatividade da Confederação Nacional, eu acho que essa oportunidade que está sendo feita, que eles estão nos dando para falar com vocês diretamente, é para alertá-los. Vocês, artesãos de São Mateus, precisam procurar a ADERES, precisa se regulamentar, precisa fazer a sua carteira, precisa estar dentro do mercado para divulgar e comercializar o seu artesanato. Se não fizerem, fica difícil para vocês, né? Torna-se a dificuldade da comercialização, até mesmo da divulgação do seu produto. As entidades dentro de São Mateus, né, prefeituras, secretarias, poderiam estar olhando isso com um olhar especial, mais diferenciado em cima desses artesãos, em cima desses mestres, porque a gente precisa de mostrar ao Estado do Espírito Santo e ao Brasil
o que São Mateus tem de raiz capixaba, que são o artesão e artesanato. Então isso que eu estou falando é um apelo às autoridades de São Mateus, apelo aos artesãos de São Mateus. Venha, nós estamos aqui, a DERES está de braço aberto, a Federação está de braço aberto, o Governo do Estado está de braço aberto. Vem que nós vamos ajudar vocês a entrar no mercado para renegociar o seu produto. O crescimento do artesanato vai além do talento e da criatividade. Para que os artesãos avancem, é necessário o apoio de iniciativas que impulsionam o seu trabalho. A DERES tem sido fundamental nesse processo, oferecendo capacitação, estrutura e oportunidades para fortalecer a economia criativa. A DERES é a Agência de Desenvolvimento do Empreendedorismo dos Pequenos Negócios do Governo do Estado do Espírito Santo. Uma iniciativa do governador Renato Casagrande, que criou essa modelagem em 2012, uma autarquia voltada para atender aos pequenos negócios, economia solidária, artesanato, o microempreendedor individual, a microempresa, a pequena empresa, a agricultura familiar, os pequenos agronegócios. A DERES atua basicamente em 5 eixos. O eixo da educação empreendedora, formando pessoas que queiram ser empreendedoras, dando uma ocupação, uma qualificação para essas pessoas, ensinando a fazer gestão. Também atua no outro eixo, que é da consultoria empresarial, consultoria de processos, de procedimentos. Atua no eixo da tecnologia, da inovação, apoiando os pequenos negócios a inovar nos seus procedimentos, nos seus processos, na sua produção, na sua forma de produzir. O outro eixo importante da DERES é o microcrédito. Nós atuamos, a DERES coordena e faz gestão do maior programa de microcrédito do Estado, um dos maiores do país, e talvez o mais completo do país, que é o programa Nosso Crédito. É um programa que apoia os pequenos negócios até R$21 mil, tem um fundo garantidor, inclusive deixando de exigir avalistas até R$10 mil, com juros subsidiados para todo mundo, para a economia solidária, para o artesanato, para a economia criativa, para os MEIs, para a pequena empresa. Esse é um eixo muito forte, porque o microcrédito orientado e produtivo permite que o pequeno negócio se desenvolva. E, por fim, uma estratégia também muito forte, um eixo muito forte de atuação da DERES são os ambientes de comercialização. Então, nós apoiamos feiras comerciais em todo o estado do Espírito Santo. Feiras comerciais que têm por objetivo fazer com que o artesanato possa vender, o artesão possa vender os seus produtos na feira e possa também prospectar sua venda para além da feira, né? Através do Instagram, do Facebook, através dos cartõezinhos, enfim, divulgando o seu produto, o seu serviço. Então, a DERES tem essa conexão com o artesanato já há muito tempo. O artesanato é o segmento que a DERES atua muito fortemente, porque a carteira de artesão do Programa Brasileiro de Artesanato só é emitida pela DERES. A DERES é o único órgão do Estado que tem autorização do governo federal para emitir a carteira do artesanato. Então nós temos aí por volta de 17 mil pessoas envolvidas no artesanato, homens e mulheres, principalmente mulheres. Né? Mulheres é a maior parte, talvez 80% são artesãs no estado do Espírito Santo. E nós atuamos então na formação, por exemplo, uma formação importante para o artesanato é o design, a melhoria do design dos produtos do artesanato, né? Permitindo que o artesanato possa, além de fazer os produtos comuns, que ele faça produtos, faça peças ainda mais trabalhadas, ainda mais, que possa elevar o valor, né? Enfim, uma outra estratégia muito importante, nós levamos o artesanato capixaba para vários estados, nas feiras que acontecem no Programa do Artesanato Brasileiro, no Ceará, em Minas Gerais, São Paulo, em Pernambuco, enfim. Nós levamos o artesanato capixaba para se apresentar e para poder comercializar em todos esses estados, né? Além disso, essas feiras bem focadas como a Arte Santo, que está acontecendo aqui na Praça do Papa nesse período, que é uma feira totalmente voltada para o artesanato capixaba. Todas as políticas públicas, todas as estratégias, elas são possíveis porque nós temos um governo realmente sensível a esse tema de apoio ao pequeno negócio capixaba. Essa é a atuação da DERES. As feiras são mais do que o espaço de comércio. Elas são um encontro entre a tradição e a inovação, entre o fazer artesanal e o reconhecimento do público.
Em cada banca, em cada peça exposta, a história de dedicação, talento e resiliência. Para os artesãos, a feira não é apenas um local de venda, é um palco onde sua arte ganha vida, onde o reconhecimento se transforma em sustento e onde a cultura local se fortalece. São Mateus pulsa nas cores, nas formas e nas texturas dos produtos que ganham destaques nestes eventos. Mais do que um espaço de escoamento de produção, as feiras são um ponto de encontro entre quem cria e quem valoriza o feito à mão. Aqui, o artesanato se apresenta não só como forma de expressão cultural, mas como um motor de desenvolvimento econômico e social. Olá, meu nome é Juliana, eu sou analista de atendimento aqui no Sebrae São Mateus e hoje eu vim falar um pouco sobre a atuação do Sebrae junto ao artesanato. O Sebrae é um grande incentivador do artesanato há mais de 20 anos e o nosso objetivo é promover melhorias na gestão, desenvolver capacitações, oficinas, desenvolver melhor o produto também. E nós acreditamos que comprar artesanato é comprar a cultura, a história de um local e por isso nós valorizamos tanto. Até porque o turismo também é muito importante e nós sabemos que o turista ele quer levar a história daquele local, ele quer comprar aquela história para ele sempre se relembrar de onde ele foi, como foi. E pensando em dar visibilidade para os artesãos, os produtos que eles produzem com tanto carinho, o Sebrae também é um grande apoiador de feiras, que é onde os artesãos conseguem ter essa visibilidade e aumentar a renda, né? Seja local, regional. E através disso, aqui na região norte e noroeste do Espírito Santo, nós realizamos em 2024 9 edições de uma feira chamada Feira Cores e Sabores. E agora, em 2025, nós já realizamos uma edição em Guriri, que foi um sucesso. E é importante ressaltar que as feiras elas podem acontecer até em fora de temporada, em região de litoral, e isso dá uma visibilidade, traz um grande ganho para os artesãos, porque eles podem ter uma fonte de renda fora dessa alta temporada. Então as feiras são locais em que os artesãos possuem essa visibilidade e por isso o nosso objetivo é sempre apoiá-los da melhor maneira possível. A força do artesanato não está apenas no talento individual, mas na união de esforços. O associativismo permite que artesãos se fortaleçam juntos, compartilham experiências e tenham mais oportunidades de crescimento. Associações e iniciativas de apoio oferecem estrutura, capacitação e acesso a mercados, criando um ambiente propício para o desenvolvimento sustentável do setor. Além disso, a busca por recursos, a participação em editais e a incubação de negócios são estratégias essenciais para transformar pequenos empreendimentos em projetos sólidos e inovadores. Com o apoio certo e organização, o artesanato pode ir além das feiras, conquistando novos públicos e mercados. É nesta conexão entre a tradição e a inovação que se constrói um futuro promissor para quem vive da arte de criar. Para nós do Bússola Hub, as ações e editais de fomento e incubação de projetos locais são verdadeiros instrumentos de transformação. Eles vão além do incentivo financeiro. Eles ajudam a promover a autonomia, a valorização cultural e o desenvolvimento comunitário. E é por isso que participar e acompanhar tão de perto a incubação da Associação de Artesanato e Comidas Típicas de Guriri foi uma experiência tão especial e tão marcante. Foi uma incubação, um acompanhamento de negócios realizado por nós do Bússola Hub, mas com o apoio e incentivo da Suzano. Tivemos a honra de acompanhar um sonho coletivo tomando ainda mais robustez. Ainda me lembro do dia que eu fui divulgar essa oportunidade para eles, o meu primeiro contato. Eu fui recebida com tanto carinho, com tanto brilho nos olhos, e ali naquele primeiro momento eu já tive a certeza de quanto esse acompanhamento, de quanto essa incubação podia transformar e impulsionar ainda mais a atuação da associação aqui na nossa região.
Durante a incubação e esse acompanhamento, quanta coisa foi trocada, quanto conhecimento. Nós aprendemos muito com eles que estavam aqui nos ouvindo e podemos compartilhar um pouquinho do que a gente sabe. Acompanhar os investimentos, como aquele recurso foi utilizado, na reforma, na compra de equipamentos e materiais que pudessem auxiliá-los ali no dia a dia. E acompanhar hoje, encontrar com eles em eventos, em feiras, expondo os seus produtos com tanta dedicação e ver o quanto nós podemos apoiar a esse crescimento dessa associação, nos deixa muito felizes, né? De querer fazer mais. E eu acho que o mais legal disso tudo é que a incubação da Associação de Artesanato, ela abriu portas, né? A gente incubou um CNPJ, mas ela abriu portas para todos que eram associados ali. Logo depois dessa incubação, quantos outros que participam da associação também vieram bater papo com a gente para entender sobre os seus negócios e como a gente podia contribuir. Eu acho que isso foi o melhor resultado que nós poderíamos ter. Mostrar que uma incubação, que uma troca de experiência, que mentorias, ela está disponível para todo mundo, para qualquer tipo de negócio, independente do que você faz, você pode acessar esse tipo de ação, esse tipo de edital, e o Bússola Hub sempre vai estar aqui, na região norte, aqui em São Mateus, para apoiar a nossa região e para ajudar a promover esse crescimento. Quando pensamos em fortalecer o artesanato local, sabíamos que era preciso ir além da produção individual. Era necessário criar um espaço onde os artesãos pudessem se unir, compartilhar experiências e principalmente alcançar mais pessoas. O edital do fomento foi um divisor de águas para a associação. Com esse apoio conseguimos transformar um sonho coletivo em realidade. A nossa loja colaborativa, que hoje é realidade. Aqui cada peça conta uma história. Cada detalhe carrega o talento, a dedicação dos nossos artesãos. Mais do que um ponto de venda, a loja representa a valorização da nossa cultura, da economia criativa e do trabalho manual. Com o comprometimento de cada artesão, hoje temos um espaço que impulsiona nosso negócio e gera novas oportunidades para todos. E esse é apenas o começo. Acreditamos que juntos podemos levar o artesanato local muito mais longe. A economia criativa não é apenas uma alternativa. É um motor poderoso que movimenta negócios, gera emprego e fortalece o comércio local. Cada peça artesanal vendida é mais do que uma transação. É um incentivo à cultura, ao empreendedorismo e ao crescimento sustentável da comunidade. Empresas e consumidores que valorizam o feito à mão impulsionam esta rede, criando oportunidades e transformando a arte em um pilar essencial da economia. Optar por brindes artesanais é mais do que uma escolha comercial, é um compromisso com a identidade da nossa cidade. Quando escolhemos produtos feitos à mão por artesãos locais, estamos investindo na economia criativa, gerando oportunidades e incentivando talentos. Cada peça tem uma história, um toque humano que transforma simples objetos em itens de valor emocional e cultural. A qualidade e o capricho dos artesãos é algo que se destaca. Eles cuidam de cada detalhe, desde a escolha dos materiais até a entrega final, garantindo um produto exclusivo e feito com amor. Diferente de brindes industrializados, que são produzidos em larga escala, cada item artesanal carrega uma assinatura, um pedaço da história de quem o criou. Quero convidar outros empresários, diretores de empresas, a repensarem suas estratégias de compra. Apoiar o artesanato é fortalecer a cultura local, é gerar impacto positivo na economia, é valorizar o que é nosso. Se cada empresa destinasse parte do seu orçamento para a aquisição de produtos feitos por artesãos da região, estaríamos transformando realidades e garantindo a continuidade de um trabalho tão importante. O meu ingresso na arte, existem várias narrativas possíveis, mas eu vou escolher a que mais faz sentido para mim. Então eu poderia dizer o primeiro quadro, eu poderia dizer que eu ganhei pintura, eu poderia dizer que um dia um amigo na varanda me ensinou a modelar uma máscara,
mas eu vou localizar o meu início de artista e de artesã e de articuladora cultural, produtora cultural, no momento que eu conheci a poesia. Então, eu digo até nas minhas publicações que a poesia, não uma poesia corriqueiramente que rima flor com dor, não é essa poesia. Eu falo da poesia de ser uma sofisticação da linguagem, a capacidade do ser humano de produzir uma metáfora linguística e a capacidade desse olhar poético fazer com que o olhante veja o mundo de uma forma diferente dos outros. E esse jeito de olhar o mundo de uma forma mais inquietante produza pensamentos, que esses pensamentos vão produzir uma materialidade. Qual materialidade? Uma materialidade que pode ser um livro, que pode ser um quadro, que pode ser uma poesia, que pode ser uma escultura. Então, eu acho que eu não seria nem um ser humano se não fosse eu ter descoberto a poesia. Então, a poesia, ela direciona todo o meu trabalho. E não foi à toa que eu friamente e calculadamente casei com o poeta. O amor pela arte não é poesia. Não existe nada na minha vida, nada com letra caixa alta, nada que seja mais importante que a arte. Nada. A arte, ela preenche todos os buracos, todos os vazios. A arte te projeta para o infinito. O artista é o único ser que consegue enganar o tempo. Nenhum mais é capaz de fazer isso. Então, a gente pode falar um monte de artistas, as pessoas estão ouvindo Beethoven e nem sabem pronunciar o nome. Ele está vivo entre nós. Raquel Trindade, que está em outra dimensão, está viva aqui porque ela vive em mim. Então a gente vive o compartilhamento da essa dimensão de eternidade. Quando você ama o que você faz, você não vai guardar para você, você vai dividir para continuar aqui. Sempre. Ser artista é enxergar além do visível, transformar referências em criação, compartilhar saberes para que a arte continue viva. Em cada traço, em cada cor, há uma história, uma memória, um convite à reflexão. No universo das artes, o fazer artístico é mais do que expressão, é identidade, é resistência, é troca. Ser artista é dar forma ao intangível, é ensinar e aprender, é construir um legado que inspira novas gerações. O artesanato não é apenas um ofício, é história, é cultura, é identidade. Cada peça carrega em suas formas e cores a memória de um povo, o talento de mãos habilidosas e o espírito criativo de uma comunidade que resiste e se reinventa. Reconhecer o artesanato como patrimônio cultural é garantir que essas histórias continuem sendo contadas, que tradições sejam preservadas e que novas oportunidades sejam criadas. A economia criativa impulsiona o comércio local, gera renda e fortalece laços, transformando a arte em sustento e inspiração. Que possamos valorizar cada peça, cada artesão, cada expressão de criatividade que nasce em São Mateus. Porque ao incentivar o artesanato, estamos investindo em cultura, em desenvolvimento e no futuro da nossa cidade. O feito à mão tem alma.
tem identidade, tem força. E essa força merece ser reconhecida, apoiada e celebrada.